A estreia da semana na Netflix para o público teen é a segunda temporada da série A Ordem. Esta série estreou, teve a primeira temporada no ano passado, a gente falou sobre ela, a gente estava no começo do canal ainda, a gente estava tentando descobrir como fazer o canal e essas coisas todas, porque a gente não tinha muita experiência com isso, e a gente falou sobre esta série no ano passado, e agora a gente retorna aí para poder falar sobre esta segunda temporada. Então, se você quiser saber a nossa opinião a respeito da segunda temporada de A Ordem, fique com a gente. Lembrando sempre para você que a gente pede para que você possa se inscrever aí no nosso canal, também para você clicar no sininho aí para receber as notificações dos vídeos que a gente lança aqui toda semana, também seguir a gente nas redes sociais, no Facebook, no Twitter e no Instagram. A premissa dessa série ela não é tão difícil de entender, né? No ano passado a gente conheceu o Jack Morton, que é o rapaz que entrou na faculdade, aparentemente de uma forma normal, né? Tentando seguir a sua vida normalmente, mas a gente descobriu no decorrer da temporada que haviam vários segredos ali dentro desse lugar, dessa faculdade, que opõem dois grupos. O primeiro deles é a Ordem Hermética da Rosa Azul. É difícil decorar esses nomes, é umas coisas complicadas. E o outro grupo é os Cavaleiros de São Cristóvão. Esses grupos eles são antagônicos porque um deles lida com magia e o outro é de lobisomens. Então há o Jack no meio dessa história toda e aí a gente vai conhecendo esses grupos, conhecendo por que eles não se gostam, qual é a rixa entre eles. A gente descobriu tudo isso no ano passado, né? E quem se lembra do final do ano passado, ele terminou com um baita gancho para que a gente comece agora essa segunda temporada. Isso porque o Jack revela, nos episódios finais da primeira temporada, que ele faz parte das duas ordens. E tecnicamente isso não pode acontecer porque são ordens antagônicas. O que acontece é que a Alyssa, que é uma espécie de interesse amoroso dele também, ele tá meio ligado com ela é encarregada de apagar a memória dele e de seus amigos. E no fim da série acontece justamente isso. A memória dele é apagada. Então a gente tem nessa segunda temporada uma oportunidade de começar de novo. Ou seja, o que a gente vê nessa segunda temporada é praticamente um reboot da primeira temporada com mais orçamento. Uma das coisas que se reclamava na primeira temporada era a respeito do uso dos efeitos visuais, porque séries que mexem com magia, que mostra lobisomem, essas coisas, precisa ter um bom orçamento para poder se tornar uma coisa crível. A primeira temporada da série conseguiu fazer isso com relativa competência. Isso porque eles não tinham um grande orçamento para fazer a série, e a Netflix é assim, né? Eles dão um dinheirinho lá e falam, ó, se der certo a gente faz a segunda temporada. Acontece que a Ordem conseguiu uma boa audiência na sua primeira temporada, garantiu a segunda, e então a Netflix resolveu deixar de ser mão de vaca e abrir um pouquinho mais o cofre para dar efeitos visuais melhores. Então aqui nessa segunda temporada, a primeira coisa que a gente quer mostrar para você é que os efeitos visuais melhoraram relativamente bem. Não são ainda, né, aquela coisa maravilhosa, não são efeitos visuais à la Stranger Things ou Sabrina ou qualquer coisa assim, mas dão pro gasto melhor do que a primeira temporada. E também a série conseguiu manter uma unidade na sua fotografia, direção de arte, que eram seus pontos fortes na primeira temporada. Aqui a gente tem isso novamente. A série tem grandes cenários, a série tem uma fotografia muito bonita, uma coisa até meio granulada, que lembra umas coisas antigas e tal. Funciona bem dentro dessa série. Enfim, para resumir para você que está assistindo esse vídeo agora, tecnicamente a Ordem teve um salto de qualidade. Não foi um grande salto de qualidade, mas melhorou relativamente bem comparado com a primeira temporada. Mas há coisas que são incontornáveis, vamos dizer assim. E duas coisas que são absolutamente necessárias para manter uma obra audiovisual de pé é o roteiro e a atuação. E nesta segunda temporada de A Ordem, alguns problemas vieram de vício da primeira temporada que fazem com que esta série não seja um grande estouro que ela poderia ser se ela fosse melhor trabalhada. A primeira coisa é o roteiro, né? Como eu falei, eles exploram essa espécie de reboot que tem aí dentro dessa temporada nova, porque o Jack e outros protagonistas desta série, eles estão com a memória apagada. Então se tem um problema nesse sentido, porque a gente meio que repete histórias que aconteceram, né? Continua a briga da Ordem Hermética da Rosa Azul contra os Cavaleiros de São Cristóvão, aí os do Rosa Azul querem evitar que o pessoal da outra ordem se levante novamente, porque eles tiveram grandes perdas. A gente tem toda essa história que parece que é requentada da primeira temporada, não tem nada de inovação nesse sentido. Então a série meio que perde se você for olhar com uma lupa no que diz respeito à história.
Fora que também a série continua sendo uma maçaroca de referências, é meio difícil acompanhar algumas partes, porque tem coisas que são muito complicadas, principalmente quando chega mais pro final da temporada, assim como aconteceu na primeira temporada, que no final dela tudo começou a se misturar, virou uma maçaroca gigantesca de coisas. Aqui na segunda temporada eles repetem essa receita, vamos dizer assim, e lá pro 8º episódio as coisas começam a ficar muito complicadas e você tem que prestar atenção para não se perder. E isso é uma falta de planejamento de roteiro. Poderia ter deixado todos esses plot twists espalhados pelos 10 episódios desta série para poder fazer com que a gente acompanhe isso de uma forma fluida. Isso não acontece, é um problema de roteiro. Depois a gente tem outro problema, que é a atuação. É lógico que a Netflix, já escolada em séries teens, né, o que eles fazem? Eles vão escolher pessoas bonitas, né, para poder atuar nessas séries. Porque sabe que série teen precisa de rostos bonitos, né? Eles querem fazer isso. O que exclui um pouquinho a diversidade, mas isso é um outro problema. A Netflix tem muito disso, né? Pegar jovens atores bonitos, malhados, padrões, essas coisas para colocar nessas séries teens, porque sabe que é isso que chama atenção, né, Elite? Mas eles pegaram, assim, os rostinhos bonitos que eles tinham disponíveis e acabaram se esquecendo de uma coisa muito importante, que é o talento. O Jake Manley, que é o cara que interpreta o Jack, né, que é o personagem principal desta série, ele é um rostinho bonito, ele é um cara de porte atlético, mas ele tem limitações como ator. Isso é evidente e inegável. Mas até que o personagem dele, né, que é o Jack, como principal que é, apesar de ser muito unidimensional, não tem um desenvolvimento muito grande no personagem, nem na primeira nem na segunda temporada, ele até que dá conta do recado, ele consegue segurar no carisma. Mas isso não acontece com todos os personagens. Muito do que essa série conseguiu também foi por conta da química do Jake Manley com a Sarah Gray, que é a intérprete da Alyssa. E ela também consegue segurar o personagem no carisma, porque o dela é menos desenvolvido que o personagem do Jake. Então você tem aí alguns problemas de falta de profundidade nesses personagens, e os personagens coadjuvantes que estão em volta, eles pegaram pessoas assim, pelo rosto mesmo, eles não queriam pegar pessoas que tivessem um talento pelo menos razoável, porque as atuações dos coadjuvantes nesta série, elas variam entre o razoável e o ridículo. É ali, sabe? Eu não vou citar nomes, você vai assistir logicamente a série, e até se eu comentar algumas das pessoas que tem uma surpresa aí, você vai ficar bravo comigo porque é spoiler. Então a melhor coisa é você assistir a série, se você for fã de A Ordem, né, se você assistiu a primeira temporada e gostou, você vai continuar gostando dessa segunda temporada, porque tem ação, tem aventura, tem suspense, é um thriller, tem lobisomem, tem bruxaria, é Harry Potter com Amanhecer. Amanhecer vale? Amanhecer tem lobisomem, né? Todos têm, então é o Crepúsculo. Crepúsculo não tem. Saga Crepúsculo. No fim das contas, o que a gente pode dizer pra você a respeito desta segunda temporada de A Ordem é que ela mantém a mesma toada da primeira temporada. Quem gostou da primeira temporada vai gostar da segunda temporada, quem não gostou da primeira temporada não vai gostar da segunda temporada. Nada mudou, tudo continua a mesma coisa. Alguns passos, né, em direção a um avanço de uma história que eles querem contar aqui, mas eu acho que eles poderiam ter desenvolvido melhor e ter colocado melhor essas histórias dentro desses 10 episódios para que a gente pudesse acompanhar isso de uma forma mais fluida, o que não acontece. Eles resolvem fazer um monte de referência, um monte de maçaroca ali que vira uma bagunça completa, e isso acaba estragando o resultado final. Mas não estraga tanto assim. Como eu disse, quem gostou, gostou, quem não gostou vai continuar não gostando. Como eu disse no ano passado, A Ordem ele pega um clichê gigantesco, né, que é essa luta dos bruxos contra outra entidade, e fica uma luta de poder ali. Eles pegam esse clichê e trabalham numa espécie de feijão com arroz muito bem desenvolvido para uma série teen. Se você for analisar séries teens, é difícil analisar a série teen, porque elas não são para ser desenvolvidas, né? Não são aquela coisa para você ficar prestando atenção no roteiro. É para você se divertir, para você se desligar. E neste sentido, A Ordem consegue cumprir o seu papel. Por isso, para nós aqui do canal Cicultons, a segunda temporada de A Ordem recebe 3 estrelas. A série ela não traz nenhum tipo de inovação, ela não quer inovar, não quer inventar a roda. E nem tem ambição para isso. É uma série que é feita para divertir no momento e não tem nenhuma pretensão de ser mais do que aquilo que a gente já vê na tela. Bom, por hoje é isso. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. A gente fez um vídeo sem spoilers. Provavelmente a gente vai fazer um vídeo com spoilers para explicar essa maçaroca do final. Como eu falei, adoro essa palavra, maçaroca. A gente vai explicar, né, essa maçaroca. Teve gente aí que falou, você tá fazendo muito vídeo explicado. Por quê? Eu não gosto de fazer vídeo explicado. Eu gosto de acreditar que você não precisa de um vídeo explicado. Mas tem gente que precisa que explique, porque tem coisas que realmente são complicadas. Por exemplo, o farol. O farol, simbolismos. Você precisa explicar esses
simbolismos. Tem coisas que não são necessárias de explicar, mas a gente faz porque a gente recebe muito pedido de pessoas que querem receber essas explicações e tal, para ter um contexto melhor. E é claro, né, a gente ganha um dinheirinho com isso. A gente não tá aqui à toa também, né? A gente ganha aí um dinheiro. Obrigado pela sua audiência, inclusive por ajudar a gente aí nesse tempo de pandemia do novo coronavírus. É o novo antigo, antigo novo. 6 meses. Não tão novo. Chega de palhaçada. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui e a gente se vê. Tchau.